Oi, pessoal, meu nome é Samira Facuri e eu estou agora no programa Sua Empresa Cara a Cara com o Isolamento Social. Hoje a gente está falando com o Sérgio Graff, dono da empresa ToxClean. Bom, Sérgio, eu queria iniciar dizendo que durante o isolamento social, muitos estudos apareceram mostrando que, com a explosão das fake news, veio um novo panorama para essa área da saúde, né? Primeiro porque muitas pessoas evitaram de ir ao médico por conta do novo coronavírus e acabaram se automedicando em casa, fazendo umas misturas malucas com remédio e tomando como prevenção de doenças que elas nem tinham certeza se estavam tendo, né? E o segundo estudo foi que por conta do aumento das pessoas em casa, mais de 30% dos casos de suicídio têm ligação com a intoxicação medicamentosa e eles aumentaram, né? Como a sua empresa funciona no auxílio de casos leves e casos de grau mais pesado da intoxicação? Obrigado, Samira. Então, a ToxClean é uma empresa médica, né, que vai fazer 30 anos agora em agosto, e a gente atua de janeiro a março, né? Em março, né, dia 22 de março, começou o isolamento social, e quando a gente pega de março até agora, né, praticamente até dia 20 de maio, o que a gente percebe? A gente teve mais ou menos entre 25% e 30% de aumento no número de chamadas, né, Nossa. globais para todos os produtos. E realmente, como você falou, o fato de estar em casa e ter disponibilidade de produtos e de medicamentos aumentou a incidência de acidentes com crianças, aumentou a incidência de automedicação, com certeza, e também a gente teve, talvez por conta do estado depressivo que essa pandemia causou nas pessoas, a gente teve um aumento do número de tentativas de suicídio, né? Então, está sendo um cenário bastante atípico dentro daquilo que a gente costuma atender. E você falou que está tendo esse cenário atípico. Como que a sua empresa se adequou a esse isolamento social? Os seus atendentes, eles estão trabalhando de casa, não estão? Como é que está esse atendimento propriamente dito? Nós estamos 100% em home office, e isso só foi possível, é uma coisa interessante, né? Eu brinco que assim, é muito interessante você estar preparado para a crise antes dela acontecer. Há cerca de 2 anos e meio, mais ou menos, nós tínhamos que fazer uma atualização de todos os equipamentos de telefonia, né? Tínhamos que mudar as centrais telefônicas, né? E aí, por aconselhamento da W3, da Facuri, a gente teve... eles falaram para a gente, olha, por que vocês já não implantam uma plataforma IP, né? Uma plataforma VoIP? Na época, me pareceu totalmente desnecessário, apesar da gente ter um plano de contingência sólido, aquilo me pareceu muito desnecessário. Eu falei, não, mas a gente não atende de casa, enfim. Mas, diante da insistência deles, seria uma coisa boa, a gente acabou aceitando, pelo menos colocamos lá uma plataforma pronta, porém com um número de licenças pequenas. E o que aconteceu na pandemia foi muito interessante, porque em cerca de uma semana, no máximo 10 dias, a gente conseguiu ampliar o número de licenças para todos os funcionários da ToxClean, ampliamos a VPN para que eles pudessem acessar, então foi só uma adequação muito simples perto de outras empresas que eu tenho conversado que não tinham nada, né? Que Então, para a foram gente foi pegas muito... desprevenidas, né? Tipo, Exatamente. Porque ninguém imaginava que um dia isso ia acontecer. Mesmo quando a gente fazia o plano de contingência e que os nossos clientes falavam para a gente, mas se um dia a Toxiclean tiver que parar, para a gente era uma coisa tão absurda, tão inexistente essa tão possibilidade, né? distante, né? Era muito distante. A gente achava que isso era coisa de americano, que tem terremoto, vendaval, né? Que não era uma realidade brasileira, né? Você, de repente, ter que fechar a sua empresa e colocar 60 pessoas trabalhando de casa, né? E com um agravante, porque nós atendemos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, a Era isso que gente eu ia não falar. para.
É, Isso acabou sendo uma coisa muito interessante, que a gente brinca com a equipe, porque agora a gente se fala todos os dias. E a gente está mais próximo à distância do que do que nós quando estava estávamos lá. é, dentro do escritório. Isso que eu ia Ficou te uma coisa. perguntar. Duas coisas. Vocês mudaram alguma coisa na sua forma de atender as pessoas, sabendo que agora elas estariam em casa? E segunda coisa é que, como você comentou, o atendimento é 24 horas, né? Para você, qual que é a importância dessa carga horária ser assim, ser 24 horas disponível para o público? Bom, ela é muito importante para a gente, primeiro, por conta do tipo de atendimento que a gente faz, né? A gente atende um consumidor que comprou um medicamento, um cosmético, um produto para a saúde, e que ele teve uma reação, né? Então, eu brinco que o nosso atendimento é muito diferente de um call center convencional, onde você, como uma televisão com defeito, ou você como um telefone celular com defeito, o pior que pode acontecer é você ter que dar um outro aparelho novo, né? É, Quando a queixa é da saúde, eu não não se posso devolver. brinca, né? Eu não posso dar saúde para esse paciente. Então, a única coisa que eu posso dar é o acolhimento, é saber acolher esse paciente. Então, ele se surpreender com atendimento 24 horas por dia, sábado, domingo, feriado, que a qualquer hora ele vai ser acolhido por um profissional de saúde que vai entender o problema dele e que vai estar disposto a auxiliar. E esse tipo de atendimento, a gente nomeou ele, ou batizou, de atendimento UAU. Que a gente fala que a gente quer que, ao final da ligação, o paciente fale: uau, esse atendimento me surpreendeu. E a Entendi. gente é treinado. E o UAU ficou a sigla de Ultra Acolhimento ao Usuário. Então, Que legal. então é um acolhimento UAU, é assim, é uma forma de realmente acolher esse usuário que teve uma experiência ruim com um medicamento, com um cosmético, com um produto para a saúde. E acolhimento é o que a gente precisa agora, né, Sérgio? As pessoas elas estão cada vez mais se sentindo perdidas nesse isolamento, né? A gente não sabe direito o que fazer, o que esperar. E aí vem a pergunta que não quer calar. O atendimento de vocês se torna extremamente importante, mais do que antes, né? Tipo, continua sendo importante, mas agora ainda mais. Você acha que é legal a gente implementar ou comentar sobre implementação de um discurso diferente quando vai atender, pelas pessoas estarem em casa todo o tempo? Ou não? Mudou Olha, alguma coisa na forma de lidar com os clientes? mudou. Uma coisa que mudou é que, assim, aquele célebre encaminhamento, procure o seu médico, ele hoje já não dá mais, porque, assim, eu vou mandar uma pessoa de idade ou uma criança ir num pronto-socorro lotado de gente doente, se realmente não for muito necessário. Então, eu tenho que tomar um certo cuidado para saber o que eu vou encaminhar para o pronto-socorro, o que eu vou encaminhar para o hospital. E, nesse momento, os médicos, tanto os médicos quanto os nossos farmacêuticos, enfermeiros que trabalham na ToxClean, é muito importante a gente analisar de uma maneira muito fria, mas muito detalhada esse caso, para que a gente realmente consiga dizer: olha, não, esse caso eu fico tranquilo só de dar uma orientação e pedir para ele observar em casa, e não preciso mandar ele sair correndo para ir para o pronto-socorro, pelo risco de contaminação por Covid. Então, a pandemia, ela mudou muito a forma de atuação, né, e o que é a telemedicina e como a gente orienta esse paciente para obter o melhor resultado e a melhor colaboração dele. Entendi. Super importante, então, essa reflexão, né, do que a gente precisa indicar para o nosso cliente, para a pessoa ali que está precisando de um apoio, principalmente nesse momento, né? Você comentou que você já está no mercado há 30 anos, queria parabenizá-los.
E também queria perguntar, né, qual que é o segredo de vocês para ter uma boa comunicação entre você e o consumidor? Além desse UOL aí, que você comentou, pela minha acha importante de sempre passar para se tornar cada vez mais humano esse contato, por mais que seja à distância. E é o forte de vocês, né? O atendimento telefônico e também é o da W3. Então eu queria que você dissesse o quão importante é para você esse atendimento humanizado que vocês proporcionam. A pergunta é difícil. Eu costumo brincar que uma empresa vai ficar 30 anos no mercado, principalmente o Brasil não é para amador, né? É Não, difícil. Você ser empresário no Brasil é muito difícil, principalmente para alguém com a minha formação, que médico não aprende a ser nada que não seja médico. Então, exato. Já é muita coisa, né? pois é, a gente aprende da pior maneira possível, que é por tentativa e erro, né? Então, antes da W3, eu tive vários fornecedores de serviços que só me davam dor de cabeça, Meu até o Deus. momento que eu achei a W3 e nunca mais tive dor de cabeça. Então, isso é muito, infelizmente, é por tentativa e erro, porque você não acha o fornecedor, e você é pequeno, como empresa, você não sabe onde procurar, enfim. Então, é difícil. Esse caminho para o empresário brasileiro ele é muito difícil, né? Mas eu diria, se alguém me perguntar como você faz, eu diria que principalmente no setor de atendimento, o turnover é o seu maior inimigo. As pessoas ficam muito pouco. Isso é uma regra de call center, de telemarketing, né? Onde é uma profissão de início, né? Então é o primeiro emprego da maioria das pessoas e elas querem sair de lá correndo, porque hoje em dia, lamentavelmente, ninguém quer ser telemarketing, né? É, Ou ninguém quer trabalhar com isso. isso é Então, a verdade. vida desse profissional é muito curta. Na ToxClean, a gente implantou um plano de carreira, né? Onde o primeiro cargo que a gente tem dentro da ToxClean é um cargo de encarregado de farmacovigilância, né? E ele vai subindo até níveis de supervisão, de gerência. Cada cargo tem vários percentis, então dentro do mesmo cargo ele vai subindo tanto de cargo quanto de salário, né? Conforme ele vai pela produtividade, pelo tempo, enfim. E hoje eu tenho gerentes, desculpe, Tudo que bem. estão há 15 anos, 16 anos, 12 anos, né? Supervisores que estão há 12, 10 anos comigo. E eu acho que essa é a grande mágica do negócio. Porque você tem realmente um colaborador que veste a camisa, que conhece a política da sua empresa, que está disposto a lutar com você. Então, isso eu acho que é a chave para qualquer negócio dar certo. E quando você fala de humanização do atendimento, eu acho que na maioria das vezes, você tem que ir um pouco na contramão da modernização. E quanto mais você robotizar, quanto mais você usar a inteligência artificial, apesar de você estar agilizando o atendimento, menos humano ele se torna. Muitas vezes eu não quero falar com um robô. Claro que para falar com um atendente que está me enrolando, que sabe menos que eu daquele assunto que eu estou discutindo, que não quer, enfim, não quer me ajudar, aí é melhor falar com o robô. Mas eu ainda acho, acredito realmente que a grande solução ainda é o acolhimento humano. É É você essa ter, mão acho que amiga, né? exatamente, nunca Entendi. aquela palavrinha que a gente escuta muito em treinamentos, né, chamada empatia, ela foi tão importante quanto, por exemplo, agora na pandemia. Você quer falar com alguém que sente o que você está sentindo, que entende o que você está falando e que realmente quer te ajudar. Então, eu acho que esse é o X da questão. E até para finalizar, assim, né,
para a gente... eu brinco que a contratação ela é uma das partes mais importantes, né, das equipes. Se você contrata mal, você vai ter uma equipe ruim, né? Então, a gente costuma brincar que você tem que ter contratação, conhecimento, você tem que dar treinamento, as pessoas têm que ter conhecimento e tem que ter reconhecimento. Então, é o CCR, né, que a gente chama, que é conhecimento, é a contratação, conhecimento, reconhecimento. E na contratação, a gente só contrata pessoas, e a gente usa algumas ferramentas para descobrir se isso é verdade ou não, são pessoas que gostam de ajudar pessoas, que gostam de pessoas e que gostam de resolver problemas. Uma equipe Então, que vai se sentir parte, né, da empresa, isso é muito importante. que uma pessoa que fala para você que ela odeia resolver problema, ou que não gosta de pessoas, que ela gosta de ficar sozinha, Aí como não é que vai ela dar. vai dar? Né? Não tem como ela lidar com esse público. Falando em resolução de problemas, Sérgio, eu estava estudando e eu acabei chegando num ponto onde eu vi que o seu consumidor tem algum acesso à orientação médica, né, por meio da ToxiClean. Como que o atendimento por telefone ajuda nesse acesso? Ou eu me equivoquei? Não, você está certo. A gente tem uma equipe médica. Hoje nós temos 7 médicos dentro da equipe que Que cobrem legal. as 4 horas por dia, né? E eu te explico por quê. O consumidor, ele quer ter uma informação, uma orientação oriunda de um médico. Claro. Ele se sente mais confortável de receber esse tipo de orientação. Dentro das limitações da telemedicina, né, que é regulamentada no Brasil. Então, quando ele liga para a ToxClean, ele escuta uma gravação que já fala: nossos médicos não darão receitas nem diagnóstico por telefone. Eu não posso fechar um diagnóstico e também não posso receitar um medicamento por telefone para ele, porque eu não estou vendo ele, né? Mas eu posso orientar as primeiras medidas que ele tem que tomar, eu posso orientá-lo para ir até um serviço médico, ele pode pedir para esse médico ligar para a gente, e esse médico, aí sim, entra muito a telemedicina, esse médico que pode ser um clínico geral, um pediatra, um psiquiatra, enfim, ele vai poder conversar por telefone com um médico toxicologista, que é especializado em toxicologia, e que vai poder orientá-lo qual o melhor tratamento para aquele paciente. Entendi. Super importante, então.